E aí, mas a questão é, quanto você gastou de dinheiro pra soltar aquela onça ali? Quanto de dinheiro você gastou? Quanto custa a soltura de uma onça? Quanto custa? Por baixo. Todo o processo. Mínimo. Porque não é, você não pode soltar uma onça de qualquer jeito. Você tem que preparar 600 ela. mil a 1,5 milhão. Quê? É. R$1 milhão de reais pra soltar uma onça. Porque você tem que preparar essa onça. É um processo, Brasil. Não é abrir as gaiolas. Eu gostaria que fosse assim. Se viu. Pô, os caras... Vamos no zoológico, vamos abrir as gaiolas. Vou falar Porque assim, tem aquele filme do Sete Macacos lá. Como era aquele filme? 12 Macacos. 12 Macacos. É, que eles começam a abrir. Vamos abrir as gaiolas dos doidão. Não é assim, irmão. Não é desse Assim jeito. funciona. Se abrir, morre Esse tudo. negócio de abrir e soltar, ele funciona pra mídia, desde que você não monitore o seu sucesso. É. Ah, tá. Se você você não não sabe o que colocar um aconteceu com o marcador, o que você faz? Você dorme e fala assim, não, legal, soltei, tá livre na natureza. Você dorme Pode tranquilo, ser, mas... Dorme tranquilo, mas pode ser que esse bicho virou pras costas aqui, ele morreu atropelado, morreu Uma comendo semana uma depois. casa. Então, esse é um outro problema que a gente tem. Porque a noção simplista das pessoas, e principalmente urbanas, que não tem relação, que perdeu relação com a prática do problema, ela fala assim, isso é um problema aqui, pega ela aqui e leva pra uma reserva. Primeira coisa. Emocional. Você mesmo soltou o bicho na Serra do Cachimbo. O Ibama adorava soltar bicho na Serra do Cachimbo. Por que é a Serra do Cachimbo? É uma reserva do exército, que lá ninguém vai caçar lá, ela é protegido. Eu já tive essa discussão com o Ibama. Eu falei, vem cá, toda onça vocês falam solta na Serra do Cachimbo. É, porque lá é protegido, ninguém entra caçar lá. Eu falei, cara, lá tem muita onça? Eu tive essa discussão com o cara do Ibama. Tem muita onça? Tem. Eu falei, então por que raios você faz pra fazer sacanagem com a população local? Se já tem muita onça, você mesmo falou que tem. E tá em equilíbrio? E Você vai colocar um eu vou pôr indivíduo um lá, estranho cara? que pode trazer uma doença, dois, vai entrar em confronto. Vai, Vai né? espirrar de lá, ou vai ser morto de lá, ou vai matar um de lá, e você vai criar um caos no lugar que você falou que tá legal. Foi por que você tá fazendo isso? Só que sempre soltou, nunca monitorou. Mas é bonito pra a partir mídia. do momento coisa, que é uma você coisa coloca o bonita. monitoramento, você descobre o quê? Que a onça andou 1.000 quilômetros, foi pra lá. Quando uma onça tá num lugar, imagina, a primeira onça que foi solta no Brasil, monitorada com colar GPS, foi a gente que soltou. Foi uma onça que veio do Mato Grosso, foi atropelada, recuperou uma onça pintada, fêmea, adulta, recuperada, e levaram pra gente e falaram, vamos soltar essa onça. Eu falei, beleza, vou colocar um colar GPS nela. Colocamos um colar GPS nessa onça e fomos pra esse lugar na beira do Araguaia com essa visão. Se eu fosse uma onça, eu moraria aqui. Olha que lugar! Show. Aqui é show, quem é não o lugar que a gente moraria? acampava lá e tal. O que essa onça fez? Soltamos essa onça lá. Aqui é Vale do Rio Araguaia. Essa onça, no primeiro dia, o colar GPS mostrou um ponto no meio da lavoura de algodão. Que é uma coisa morta, uma lavoura de algodão. Nada come algodão, né? Não tem nenhum bicho lá. Falei, o que ela tá fazendo ali? Segundo dia, a lavoura de algodão. A gente foi pra lavoura de algodão e ficava circundando ela. Falei, caramba, ela tá aqui no meio dessa lavoura. Ninguém tinha coragem de rolar a pé pra ver se ela tá viva ou morta, mas o ponto ficava dando parada lá. Terceiro dia, no quarto dia, eu falei assim, essa onça tá morta na lavoura de algodão. Não tem lógica. E a gente falava, caramba, mas a gente achava que ela ia pra cá, descer o rio, e ela veio pro lado oposto. Aí, naquela noção ainda infantil, né? Ingênua, né? A gente era criança, começando. Ela deve estar procurando o Parque Nacional das Anjas. Como que ela vai saber, né? Como que ela sabe? Uma onça era do Mato Grosso. Como é que ela sabe que tem um parque ali? Ela Sabe perguntar. Não tinha Google Maps nessa época. Não. Peraí. Você não vai me ridicularizar nisso. A onça pedindo Não, carona. porque você era um cara que tinha começado, não sei o quê. E esse é o grande problema, porque esse é o sentimento que a maioria das pessoas olha através desse... é um olhar romântico. Desse prisma, né? É um olhar romântico, Vilela, entendeu? Aí, o que aconteceu? Depois de 4 dias, ela voltou pro ponto que a gente soltou, à beira do rio, e pegou rumo ao Mato Grosso e tocou reto, beirando o rio Taquari. Foi embora. Ela andou 374 quilômetros até ser morta numa fazenda predando gado. Putz. E nisso nós fizemos mais 2 outras onças que foi pegando no Pará. Isso foi soltura, é isso? Foi uma soltura. Foi a primeira soltura com Você colar gastou GPS. R$1 milhão pra um O insucesso. que isso ensinou? Isso foi a primeira soltura que ensinou. Foi assim, engraçado. Primeira coisa, a gente falou, pô, por que ela não ficou ali? Caramba, ali era tão legal. Ali eu nunca vi onça, não devia ter onça, estava vazio. Aí falou, peraí, tem mais coisas que orientam esse animal para estar ou não estar no ambiente. Aí soltamos outra onça em Carajás, uma reserva que é mantida pela Vale lá no Pará. Mas é um monstro, 1 milhão de hectares de bloco de floresta. A onça foi pega aqui, levamos lá, levamos no meio soltou de helicóptero, no meio do nada. Essa onça viajou, saiu da floresta, foi para uma fazenda de gado e foi morta comendo gado. Aí ele falou, peraí, eu não tô entendendo. Por que ela largou a floresta? Aí, a gente como cientista, isso é inaceitável, né? Assim, mas a curiosidade nossa falou, peraí, eu tenho que entender o que aconteceu. E de onde veio essa onça? Primeiro, que onça era essa? Pô, era um macho.
que estava procurando um novo território. Mas da onde veio esse animal? De uma região de fazendas. Ele estava acostumado com áreas abertas. Qual que é a nossa interpretação? Pô, esse bicho tinha medo de floresta. Para começar, mata não era o ambiente dele. Ele estava acostumado a comer vaca. De repente eu jogo ele no meio da mata. Primeira coisa, ele cai no meio de uma mata. Fechado. E ele fala, cara, essa mata não me pertence, esse ambiente aqui. Ele de cara sente o cheiro de um bicho, ele começa a fugir dali. E ele vai para onde ele... Por que ele estabilizou numa área de fazenda? Porque ele falou, putz, agora achei o meu ambiente. Tô em casa. Entendeu? Então a mesma coisa que o cara fala, pô, tô acostumado com... Então ele achou o ambiente dele, aí ele estabilizou. E aí ele começou a comer o quê? Vaca. Por quê? Porque ele nasceu comendo vaca. Até o fazendeiro matar. Aí mataram ela. Mas na floresta ele acharia alguma coisa pra comer também ou não? Provavelmente se ele tivesse nascido ali, porque se ele não nasceu ali, ele não sabe onde está a casa. Mas essa é onde uma tem a pergunta, água. uma das coisas que me fez... Uma das coisas que me fez... Eu já não... Eu vou falar a verdade, eu não gostava desse cara antes. É mesmo? É. É Vamos o falar a real. estilo, o jeitão. Eu não gostava. Não, em 2005, Concorrência quando fora. a gente se conheceu, ele corria onça, colocava colar. Eu tava com o Negão naquela época, gravando essas coisas. Eu fui lá na Fazenda Clabin, tá, mostrar o trabalho dele e tal, não sei o quê. Aí eu fui lá, eu tava na época muito viril, tudo era novidade. Fui lá, peguei um tamanduá mirim lá e tava feliz da vida, porque tava fazendo aquilo que os gringos faziam aqui no Brasil, aquela coisa e tal, não sei o quê. E assim, era muito no começo e eu era muito jovem dentro da profissão e dentro da coisa. E ele era já um pesquisador que estava correndo atrás de nós. Tal. E assim, eu já... Eu não... Tem quantos anos isso? 20 Tá, 2005. Não tem 20 anos, tem 2005. 17 anos atrás. É. Pá! Já não bateu o santo com esse cara. Bateu mesmo. Não bateu. Eu não gostei de você. Eu também não gostei de você. Fala a verdade, eu não gostava de você. Mas a gente vai ficando mais velho, vai entendendo melhor as coisas, vai compreendendo não sei o quê. E o que a grande... Eu sofri uma grande transformação nesses últimos anos. As viagens que eu tive a possibilidade de fazer em países como África do Sul, Estados Unidos, começaram a me abrir a minha mente, porque eu tive a possibilidade, por conta das minhas viagens, de estar com os maiores pesquisadores de diferentes espécies. E comecei a escutar. Sem o coração. Comecei a escutar com a mente. E o que eu vejo hoje em dia é que as pessoas têm um problema de aceitação com aquilo que elas não concordam. Eu quero dizer, por exemplo, assim... Vamos lá, e eu quero dar essa guinada para outra situação, que é conservação ex situ. Nós temos um divisor de águas, conservação in situ e ex situ. Sim, mas a gente não terminou aquela parte de soltura de onças. Por que eu não solto as onças? Por que o Iop não solta as onças? Tá. Aí a gente falou de bichos. A gente vai sair desse assunto ou não? Não, então eu vou deixar ele terminar para eu fazer Então, eu vou te essa... explicar. Eu acho que você com certeza tem um público que vai ter gente lá que vai... Pode pensar assim, poxa, mas por que mantém a onça em cativeiro? E nós vamos entrar no assunto dele. Por que eu não solto as onças? Bem, eu tô acabando de dar dados científicos de que os animais monitorados mostraram que eles não ficam no lugar que você está. Mas por quê? Que você solta. Por 1000 variáveis que a gente não controla, ele não sabe. Pode ser de cheiro a barulho, ele não identificar com Mas aquele vocês sempre ambiente. soltam animais adultos. Nós soltamos até hoje 7 onças. Nenhuma ficou na área. É mesmo? Nenhuma sobreviveu no final. Todas morreram. Nenhuma. Mas todas Zero. foram abatidas? Todas morreram, sim. Todas no final foram abatidas. A que durou mais tempo foi 8 meses. Deu. Tá. Mas no final foram abatidas. Pararam no lugar e E foram o que vocês abatidas. aprenderam com isso? Que o animal não fica no lugar que você solta. Então essa ideia de soltar num lugar é romântica, mas- bonitinho e tal. E o que a gente aprendeu? Que é caro monitorar isso. Então o que a gente aprende rapidamente? Que na verdade, é um consenso científico mundial entre os conservacionistas, pessoas que trabalham com fauna e com manejo de fauna. Que é muito mais barato eu prevenir do que remediar a situação. Exato. Ou seja, a regra é o seguinte: antes de soltar um bicho, eu tenho que descobrir por que ele está saindo da natureza. Ele está saindo porque tem conflito, porque estou matando, porque ele tem uma estrada. Poxa, ou eu resolvo aquele problema, não faz sentido eu soltar E eu um vou novo dar